Bom, gente, voltei e hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que aconteceu que eu achei super interessante. Há um tempo atrás, no meu Facebook, eu postei um texto falando sobre assadura por lambedura. E eu tive bastante feedback positivo sobre esse tema, porque eu até comecei o texto falando conhecimento é tudo, porque é uma coisa que acontece muito, que é muito comum e as pessoas não sabem que existe esse tipo de problema. E eu resolvi fazer esse texto justamente para que as pessoas começassem a conhecer um pouco mais sobre coisas que acontecem e que a gente não sabe. E eu postei o texto e vi que muita gente se identificou com o problema e que muita gente ficou surpresa com aquela situação. Então hoje eu vou fazer um vídeo falando com vocês sobre assadura por lambedura. O que seria uma assadura por lambedura? Nada mais é do que uma região no corpo do animal, onde o animal lambe muito a mesma região e aquela região acaba assando. Depois da assadura, o animal continua lambendo e começam a formar feridas. E é um problema super difícil da gente cuidar, porque o animal ele começa a lamber a região, e a gente não sabe o que fazer e o porquê isso está acontecendo. Então, assim, existem vários fatores que desencadeiam essa ação no animal. Uma delas, e a principal, é a ansiedade. Então, animais que ficam muito tempo em casa sozinhos, animais que tiveram algum trauma de separação, ou que chegou algum bebê na casa, ou outros animais, esse animal ele se sente depressivo, ele fica entediado, ele fica estressado, e para ele ocupar esse tempo dele, ele começa a se lamber. Então, às vezes, ele determina um lugar, por exemplo, a pata. Ele lambe aquela pata, lambe aquela pata, lambe aquela pata por pura ansiedade. E o que vai acontecendo? A língua do animal é uma língua áspera, é diferente da nossa. Não chega a ser tão áspera como a de um gato, mas ela é mais áspera que a nossa. Então, ele vai lambendo e a saliva dele também é uma saliva mais ácida, e isso vai causando uma lesão nessa região. E a tendência é ele lamber e começar a formar ferida. Tem cachorro que lambe tanto a patinha, ou então outras regiões do corpo, que aquela região, todo o pelo daquela região acaba caindo e forma como se fosse uma ferida viva mesmo, fica em carne viva. E o que desencadeou aquilo não foi, às vezes as pessoas acham que foi a picada de um mosquito, ou então o cachorro sofreu alguma lesão no centro de estética quando ele foi tomar banho, e na verdade o que desencadeou aquilo não foi exatamente um procedimento ou então uma situação específica. Foi um momento de estresse, ou o animal está entediado porque ele precisaria de mais atividade durante o dia e ele acaba ficando mais dentro de casa sozinho, então ele começa a se lamber. E isso vale para a pata, isso vale para as partes íntimas, isso vale para a barriga. Não tem lugar específico. E eu postei um texto sobre isso no meu Facebook e eu tive bastante repercussão, porque as pessoas começaram a se identificar. Uma pessoa se identificou porque teve um bebê e trouxe o bebê, e o que acontece? A atenção que era dada apenas para aquele animal acaba tendo que ser dividida entre o bebê e o animal começa a ficar chateado e começa a adquirir essa mania. Embora os fatores psicológicos sejam o que mais faz com que o animal comece a se lamber e sofra de assadura por lambedura, também tem outros fatores. Problemas de pele, quando o animal tem coceira, ele começa a coçar aquela região e forma algum machucadinho, alguma coisa que incomoda, ele também pode começar a lamber e também pode aumentar o tamanho da ferida e aquilo vai se estendendo. Procedimentos como, por exemplo, tosse higiênica. Eu fiz bastante vídeo falando sobre tosse higiênica, sobre as vantagens da tosse higiênica. O que não foi falado naqueles vídeos é que existem animais que possuem alergia à tosse higiênica. Na verdade, a tosse higiênica é como se fosse um cortador de barba, né? E que tira os pelos das regiões onde o animal fica mais exposto ao acúmulo de sujeira. Só que são essas regiões que acabam sendo as mais sensíveis. Como eu falei, a própria patinha, a barriga, bumbum e as áreas íntimas. Então, quando o animal ele tem uma alergia à lâmina, o que pode acontecer é que depois da tosse higiênica, ele começa a ficar com a pele toda empipocada. E isso se dá por uma alergia mesmo pelatosa, e é comum isso acontecer, tá? E principalmente em animais que possuem a pele mais sensível, mais rosa. Então, por exemplo, se após um procedimento de tosse higiênica você observar que seu animal está se lambendo muito, é importante que a gente verifique o que aconteceu
o quanto antes. Porque se foi uma alergia à lâmina, a gente já tem que entrar com algum tipo de medicamento, ou tópico, ou de via oral, para poder tratar esses sintomas, evitando que o animal se lamba a ponto de se machucar. Se você percebeu que seu animal está se lambendo muito, que ele está formando ferida, que ele está perdendo pelo, que ele está ficando com a pele muito avermelhada, inchada, assada, a minha dica, a minha recomendação é que de imediato seja procurado um médico veterinário. Porque é o médico veterinário que vai dar a conduta de tratamento ideal para aquele procedimento. Embora, assim, as pessoas tenham algumas receitas caseiras e coisas que podem amenizar, de repente você acaba não tratando exatamente o problema, né? Você acaba tratando o sintoma, que é a assadura, o machucado, só que não trata a causa, que na verdade é uma ansiedade ou uma alergia à lâmina. Então isso vai continuar acontecendo. Então, minha recomendação é: procure um médico veterinário, ele vai te orientar com relação à melhor conduta, ele vai te dizer se aquilo realmente é uma assadura por lambedura ou se é algum outro tipo de problema. Então é muito importante que tenha essa atenção. Caso você queira ler sobre o post que eu fiz no Facebook, Ju Almeida Pet. Se você ainda não seguiu, segue lá. Aqui também estão todas as minhas redes sociais, se você ainda não conhece. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida e sugestão, nos comentários. Um beijo e até amanhã. O que você achou? Achei bom. É que eu gosto quando achar ótimo.